meus amigos, tudo bem com vocês? Voltamos com o nosso 11º capítulo do nosso estudo do livro Transtornos Psiquiátricos e Obsessivos. Neste capítulo, nós vamos então acompanhar o nosso amigo espiritual Manuel Filomeno de Miranda, que vai então descobrir como é que funciona a construção fluídica especialmente desse departamento dentro da clínica psiquiátrica. Então, ele vai ver que essa construção fluídica, ela tem mais ou menos em torno de 5 palmos de barreira fluídica, uma barreira que é um tom azulado e contém 2 torres, né, como proteção. Em cada uma dessas torres contém um guardião, que é como se fosse um guarda, vigia. E esses guardas, cada um deles contém um instrumento que mais parece um aparelho de raio laser, mas que obviamente é fluídico e, caso seja necessário, eles utilizam então esse aparelho fluídico, né, que libera energias para que afaste as pessoas, aliás, os espíritos que não podem entrar nesse setor. E eles falam que é tão, grandiosa a nível espiritual que muitos espíritos que ali transitam pela clínica não conseguem enxergar essa estrutura. Mas, obviamente, quando eles tentam passar, eles sentem que eles não conseguem, passar, eles sentem essa barreira fluídica. E o interessante que eu achei é que o Jacques Werner vai explicar que essa estrutura também é ligada ao pensamento. Então, tudo que os espíritos estão pensando ao redor dela é potencializado. Então, por exemplo, um espírito ruim que tem pensamentos de vingança, por exemplo, quando ele chega perto da barreira, aquele sentimento da vingança bate na barreira e volta para ele potencializado. Obviamente, se for um espírito bom, volta com a mesma frequência boa. Mas eu achei isso muito interessante porque a gente vê mais uma vez na literatura espírita a importância e a força do nosso pensamento, que nada mais é do que nosso combustível aí do nosso espírito, né? Porque o pensamento que nos leva aonde quer que a gente queira. E mais uma informação muito legal dessa construção fluídica é que Manuel então quer saber como é que funciona a segurança espiritual da clínica no geral, porque isso a gente falou só desse novo departamento. E aí, Jacques Werner vai explicar que é totalmente diferente, é outro tipo de estrutura de segurança, que durante todos esses anos muitas estruturas foram feitas, fluidicamente falando, e foram modificadas, mas que hoje, essencialmente a estrutura de segurança a nível espiritual da clínica serve com um tubo, diz que tem um tubo que liga até o alto e por esse tubo vem então energias do alto, energias dos espíritos superiores para auxiliar então nessa segurança, dentre outras funcionalidades que eles vão nos dizer aqui. E aí, ainda em relação a essa parede fluídica, ele vai falar então da importância dos nossos sentimentos e pensamentos verdadeiros, que o que realmente importa, mais uma vez, é o amor, a bondade, é todo o trabalho que a gente produz, tanto na espiritualidade quanto aqui na Terra, quando encarnados. Então ele vai falar a respeito do movimento espírita, o quão importante ele é dessa divulgação do espiritismo, do evangelho de Jesus, mas que infelizmente há muitos trabalhos espíritas que acabam se envaidecendo, que acabam por brigas, um querendo combater com o outro, um querendo mostrar ser melhor que o outro, e isso obviamente atrapalha o trabalho na espiritualidade que está fazendo um trabalho juntamente aqui conosco. Então ele vai dizer rapidamente sobre isso, para mais uma vez frisar a importância da responsabilidade dos nossos pensamentos e da nossa responsabilidade com o trabalho que nos é conferido. E aí o que é bacana, eles frisam mais uma vez a função da clínica. Nós vimos no capítulo passado a respeito disso, que a gente focou bastante a respeito da educação, que além de ser voltado para a desobsessão, ou seja, reunião mediúnica em si, também haveriam cursos para o aperfeiçoamento, para a educação moral e espiritual do espírito. E aí, vou até ler exatamente como ele vai nos dizer. Em muitas ocasiões, ali seriam realizados cursos especiais, primeiramente sobre a
problemática da alienação mental e da obsessão, preparando candidatos espirituais para os serviços socorristas em clínica e ambulatórios terrestres, dedicados a esse mistério. Ou seja, então, primeira função, cursos especiais a respeito da desobsessão e da alienação mental. E a segunda função é que seria um santuário de preces e reflexões, ao mesmo tempo dedicado às terapias especializadas em favor dos espíritos que estão em recuperação do trauma da desencarnação ou com resíduos dos transtornos vivenciados no corpo, tanto quanto para atendimentos aos pacientes que ali refugiassem quando lhes aprovesse. Então, segunda função é um santuário de terapia, né, dessa desobsessão através das reuniões. Como a gente disse, tanto para os espíritos que já estão desencarnados e ainda ficam ali ao redor da clínica, quanto para os espíritos que ainda estão encarnados, mas durante o sono, então, procuram esse auxílio. Então, isso é muito legal. E por fim, ele diz que a finalidade essencial, então, desse departamento diz respeito à iluminação de consciências daqueles infelizes que se prendiam ao ressentimento e ao ódio, permanecendo em situação lamentável de perseguidores daqueles que eram considerados como inimigos. Então, a finalidade é iluminar a consciência desses enfermos hoje mentais. Posteriormente a isso, o Dr. Inácio Ferreira vai falar brevemente a respeito da sua passagem na Terra e frisa a importância de conhecer o Espiritismo, porque ele diz que ele teve a felicidade e grande responsabilidade também de nascer em berço espírita, e isso auxiliou muito na sua trajetória, porque como médico psiquiatra, ele então participava dentro dessas clínicas, dentro desses hospitais, e também aprendia muito com os enfermos. Mas ele disse que se não fosse a base do espiritismo, a base doutrinária, talvez ele não conseguiria então aplicar todos esses conhecimentos de forma de tratar o enfermo, de forma de saber que há algo a mais além dos vícios e das realidades do corpo, ou seja, a realidade espiritual que está relacionada à alienação mental. Então ele frisa bastante a importância do espiritismo, então, como base do nosso conhecimento para tratar dessas alienações. E aí, passadas essas considerações, eles percebem então que o Norberto, que é aquele diretor da clínica, encarnado, ele ainda se lembrando de algumas coisas que ele vivenciou durante o sono, ele resolve então retornar com essa terapia desobsessiva dentro da clínica. Então ele convoca alguns amigos ali que trabalham com ele internamente e marca uma reunião para 20 horas. E para isso ele designa 3 médiuns que irão trabalhar então nessa reunião mediúnica desobsessiva dentro desse novo departamento, e eles fazem então a reunião estruturando como é que vai se dar todo esse retorno do trabalho, porque como a gente viu nos capítulos anteriores, eles já tinham outras vezes tentado iniciar esse departamento espiritual na clínica, mas por conduta dos médiuns e dos outros trabalhadores, foi aos poucos acabando esse trabalho, infelizmente. E aí eles vão então dar início a essa reunião, que obviamente já é uma reunião mediúnica. Então eles vão ler um pouco do Livro dos Médiuns, depois do Evangelho segundo o Espiritismo, fazem a prece, logicamente que devidamente orientado, intuído, e o primeiro espírito que vai se comunicar é o Dr. Inácio Ferreira. E aí nessa comunicação, o Dr. Inácio Ferreira vai falar principalmente da importância, mais uma vez, da responsabilidade dentro da reunião mediúnica, aquilo que a gente já viu em outros capítulos, que eles já falaram com os nossos amigos a nível espiritual. Agora eles vão mais uma vez, através da psicofonia, então, se comunicar com eles. Então ele vai falar dessa faculdade mediúnica, quão importante vai ser para tratar dos nossos amigos que estão agora obsediados, que estão enfermos de alma, e quanto isso vai ser bom, né, para todos eles, né, como uma caridade realmente. Depois disso, Jacques Werner também vai se comunicar e vai relembrar uma de suas vidas passadas, onde ele viveu na Inquisição, e vai ficar, obviamente, totalmente emocionado e agradecer, porque ele diz que ele foi o maior beneficiado dessa clínica psiquiátrica, porque em algum momento ele já precisou, porque
porque ele também já teve muitos obsessores, né? Imagina com a Inquisição, ele foi responsável por várias mortes, ele vai nos dizer. Então, obviamente, infelizmente, através da sua causa, ele teve então esse efeito várias perseguições desses espíritos que o obsediaram. Então ele diz que ele está muito feliz com a instalação desse departamento, porque ele já foi um desses enfermos. Passadas essas comunicações, tivemos então por fim uma comunicação mediúnica de um espírito sofredor que passou pelaquela clínica psiquiátrica e lá desencarnou. Ele era um alcoólatra, mas por mais que ele já havia desencarnado por vários anos, ele ainda estava sendo obsediado pelos seus adversários. Então ainda estava naquele nível de sofrimento, de vício mesmo com o álcool. E então ele vai se comunicar dizendo que não aguenta mais o abismo, não aguenta mais estar sozinho e sofrer. Então vai se conduzir, que nem ocorre na reunião mediúnica, vão esclarecer esse espírito, dizer então primeiramente que ele só sofre porque ele está com aquele pensamento ainda. A partir do momento que ele muda o seu pensamento, que ele lembra de Jesus, que ele lembra de Deus, da iluminação, ele vai ser ajudado, ele vai conseguir mudar toda aquela paisagem horrível que ele está vendo. E aos poucos o esclarecedor, que no caso é o Norberto, vai então guiando a respeito da verdadeira vida, do espírito, que a morte não existe, que ele ainda não percebeu, mas ele já deixou o corpo. Então não precisa ficar sofrendo, não precisa ficar necessitado daquele vício do álcool que é totalmente ligado ao corpo. Vai falar então da importância e da existência dessa imortalidade da alma, que é muito importante, que a gente vê, como eu disse, muito bem esclarecido nas reuniões mediúnicas para esses espíritos que ainda não perceberam que desencarnaram, como é este o caso. E ele vai dizer, também separei uma parte muito bonita a respeito dessa imortalidade. Então ele diz: ouça-me com atenção. A vida física, por mais longa se apresente, momento alcança em que se interrompe. A verdadeira vida é a de que desfruta o espírito, quer no corpo ou fora dele. Desse modo, os acidentes desagradáveis do percurso material, as injunções dolorosas, igualmente, por mais largas que sejam, enfrentam um momento em que se interrompem. Isso se dá através da morte do corpo, que não significa desintegração do ser, mas transferência de uma realidade limitada para outra infinita. Isto é, da matéria para o mundo espiritual, que é o nosso lugar de nascimento e o porto de chegada após a viagem terrível. O final que nos chama a atenção é que ele fala: você já prestou atenção como é que você tá? Você já se olhou? E o espírito então olha para baixo e vê que ele tem um corpo de mulher, feminino, mas para ele sempre foi homem. Na última encarnação ele era homem. Ele fica então: meu Deus, agora estou alucinado. E Norberto vai esclarecer, vai dizer que não, que ele está se vendo assim porque ele ainda está ligado àquela realidade antiga de encarnações passadas, que ele usou desse corpo, né? Que ele foi uma mulher e provavelmente, não conta aqui o que aconteceu, mas causou problemas e prejuízos a outras pessoas. E no caso, essas pessoas, através da lei de causa e efeito, estavam então obsediando até hoje, por tantos anos depois. Então vejam como a ligação é forte, como o pensamento é forte, né? E depois disso, através de todo esse esclarecimento feito com muito carinho, ele fica então mais tranquilo, entra em sono e é encaminhado. E obviamente que o seu obsessor que agora está totalmente desesperado, porque ele não consegue ultrapassar aquela faixa vibratória, né? Toda aquela segurança que a gente disse no início do capítulo, e perdeu então o seu dependente, perdeu o seu algoz. Então é isso, pessoal. E amanhã a gente retorna então com o nosso 12º capítulo.